te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, na vossa misericórdia, atraíste Santa Clara ao amor da pobreza. Concedei-nos, por sua intercessão, que seguindo o Cristo com um coração de pobre, mereçamos chegar a contemplar-vos no reino celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, no versículo de 22 a 27. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, Ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto no templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram imposto ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares, e ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-las a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra, faz memória de Santa Clara. Santa Clara foi uma pessoa muito dedicada ao seguimento a Jesus Cristo. Ela se consagrou, na verdade, dentro do seu coração, mas contra a vontade de seus familiares, e ela tinha assim uma atração muito grande pela vida franciscana, e ela seguiu, fielmente, e ela tinha uma entrega total pelos pobres, e ela precisou fugir de casa para encontrar abrigo em mosteiros, porque os seus familiares alguns escritos dizem que não davam paz para ela. E ela teve mais
3 irmãs que a seguiu. Uma delas é Santa Inês, que também seguiu a devoção, a entrega de vida a Jesus Cristo. Então hoje a igreja celebra, né, Santa Clara, que foi um grande exemplo de fé e de entrega total a Jesus. E o Evangelho fala então desse Jesus também que se entrega por todos nós. Então ele estava lá falando com os seus discípulos e ele diz aos seus discípulos que o Filho do Homem iria ser entregue na mão dos homens e eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitaria, né? Quer dizer, então, um Deus que na sua natureza humana, ele sabia que iria perdê-la, ia perder a sua vida, que o projeto do Pai era que ele viesse ao mundo para dar a vida em resgate de muitos, né? Ou de todos. E os discípulos estavam já acostumados com Jesus, tinha a alegria de segui-lo, porque ele era muito encantador na sua natureza humana, e eles ficaram muito tristes. E aí então já entra uma história, imagina, né? Aí entra lá os poderosos lá falando, conversando com Pedro, sobre questão de imposto. E imagina só, Jesus sabendo que ia morrer, tendo, né, ali todo o conhecimento dos acontecimentos futuros, sabia da sua condição, e aquele povo estava incomodado com o imposto, né, com leis. Era até uma forma de pagar imposto de uma espécie de vivência ali, religiosa, era um ambiente diferente, mas eles estavam lá preocupados com os impostos. Imagina a cabeça de Jesus. Jesus sabia que ele tinha um caminho a percorrer, ele estava lá em Cafarnaum, mas ia para Jerusalém, ia lá se entregar, e ele estava falando de coisas do mundo, coisas assim sem grandes valores, para quem veio para fazer o que Jesus veio fazer, que estava lá incomodado com isso, né? Mas Jesus, ele falou para Pedro, né, que o Pedro fosse lá pegar o peixe, né, como que Jesus arruma jeito para as coisas, né? Até para pagar o imposto ele arruma uma forma milagrosa. Mas ele diz assim que para o Pedro ir lá pegar o peixe e pagar para ele e para mim e por ti, para não escandalizar. Jesus sabia que aquilo para ele não tinha valor nenhum, nem era obrigatório, né? Porque fala que era para os estranhos. Não era nem obrigatório, mas para não escandalizar. Ele fez aquilo que aqui falou no Evangelho. Então, o que é isso, amados? Um Deus que não tinha motivo nenhum de dar importância para aqueles impostos. Não tinha obrigação de fazê-lo. Sabia que ia morrer, mas para não gerar escândalo, ele fez dessa forma. Então, é assim também nós devemos fazer, cumprir as coisas do mundo, as leis do mundo, para não escandalizar, mas saber que a grande importância da nossa vida não é as coisas do mundo, mas as coisas do reino, mas cumprir as coisas do mundo para não gerar escândalo. Então Jesus ele dá esse exemplo para nós. O escândalo nunca vale a pena, mesmo que você tenha razão, mas se for para gerar escândalo, que evitamos. Então que Deus possa nos ajudar a viver uma fé onde o grande sentido da vida seja a doação total. Um grande exemplo de Santa Clara, que sempre se dedicou a vida dela pelos pobres. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Santa Clara, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial, aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada
te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.